Amém. Pronto, vamos iniciar essa nossa reunião aos pés do Senhor, como eu sempre digo, né? Estudo, buscar o conhecimento é prioridades, é coisa que, se você não largar algo importante que você esteja fazendo para se dedicar ao estudo, você não vai conseguir estudar. Então, eu larguei muitas coisas hoje, com certeza vocês também. Então, com certeza, Deus vai nos recompensar, né? Com conhecimento interessante hoje, usando o nosso professor Wilton, né? Essa ferramenta que Deus tem nos proporcionado para nos dar uma visão verdadeira, né? Nós vivemos a época do conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade é Cristo. Então, nada mais do que nós vivenciarmos essa verdade de maneira real aqui nessa sala virtual, onde o Espírito Santo nos une, independente de onde nós estejamos. Então, eu gostaria que o irmão Márcio, o irmão Estevão, orasse ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo ao professor e que nós, alunos, possamos aprender do Senhor. Amém? Por favor, irmão Estevão. Amém. Amado Deus, agradecemos ao Senhor porque tem nos dado essa oportunidade rica, Senhor, de estarmos aqui reunidos como a tua igreja para aprendermos de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, pela tua misericórdia, Senhor, abra nossas mentes para que nós possamos entender e praticar o teu evangelho, Senhor. Isso, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sou um privilegiado de estar aqui hoje, nessa noite. Eu também. Senhor, e a todos que estão aqui representados, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão aqui nos visitando. Temos o Augustinho, o Cloif, o João Carlos, né? João Carlos, pela segunda vez, está aqui. E nós iremos fazer aquela dinâmica do irmão Wilton. Ele vai dando aquela explanação que não passa 15, 20, 30 minutos, e logo após nós vamos perguntar a quantidade de perguntas que nós acharmos interessante perguntar. Pergunta uma vez, espera a resposta, e vamos interagindo com o nosso professor para que todos possam crescer juntos na graça e conhecimento do Senhor. Por favor, irmão Wilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estão ouvindo bem? Amém. Então tá bom. Então, como o irmão Isaías falou, a gente vai seguir aquela dinâmica de uma pequena introdução, aí depois a gente deixa aberto para as perguntas e para a nossa interação em conjunto. O assunto nosso hoje é a questão do Jó, Deus e o sofrimento humano. E muitas coisas a gente pode falar acerca do livro de Jó, né? Seria algo bem extenso. Eu não vou entrar aqui na questão se Jó ele é um personagem mítico ou se ele de fato existiu. Isso, para a questão da tratativa do sofrimento, é irrelevante. Também não vou trabalhar com vocês a própria questão da estrutura do livro de Jó, né? As diversas formas que há no livro, prosa, a questão poética do livro, a questão da elaboração posterior do livro, a questão central do livro, né, como sendo que tanto o início e o fim foram acréscimos posteriores para dar uma outra configuração na história. Isso, de fato, não importa, porque a gente não está fazendo aqui um estudo técnico acerca do livro, né? Então, assim, o que o livro do Jó passa para nós de uma maneira muito significativa é a questão do sofrimento. Só que quando a gente trata na questão do sofrimento, infelizmente, a maioria das pessoas elas enxergam o livro de Jó de uma maneira errônea, como se
fosse um livro em que Deus ficasse numa posição talvez até culposa com relação a Jó. Porque as pessoas, elas fazem geralmente a leitura do livro de Jó no seu início, capítulos 1 e 2, com uma maior atenção. Aí depois vem toda aquela questão do sofrimento dele, do começo do sofrimento, depois aqueles diálogos que ele tem com seus amigos. E o que acontece? As pessoas geralmente elas fazem um pulo no livro. Elas não se dedicam a ler principalmente a parte central do livro, porque de fato é difícil, que aqueles diálogos eles ficam pesados. E é exatamente ali no meio do livro que a gente verifica a situação de Jó, os questionamentos de Jó. Então as pessoas acabam perdendo muito, porque elas leem o início e depois elas já vão direto para o final do livro, já conhecendo o final. Então elas falam o seguinte: o livro de Jó é o relato de um homem fiel a Deus, que ele foi perseverante, ele foi paciente na sua aprovação, e Deus, depois, ele gratificou, ele recompensou Jó com o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Só que essa é uma leitura simplista do livro. Essa é uma leitura enganosa, porque o fato de Deus tratar com Jó exatamente está exposto no meio do livro. Por exemplo, lá em Jó capítulo 38, a partir do verso 1, a gente verifica que o Senhor ele vai dar um testemunho de Jó diferente do testemunho inicial do livro. No início do livro, Deus dá 2 testemunhos de Jó, 2 testemunhos dignos de confiança, né? São 2 testemunhos que dizem que Jó foi um homem justo, íntegro, reto, que ele se desviava do mal, e que depois da primeira aprovação, Deus repete esse testemunho e diz que Jó, ele manteve o seu testemunho, que ele se apartava do mal, e mesmo com toda aquela aflição, ele ainda se mantinha reto. Então foi um testemunho sobre outro testemunho. Só que depois, nas tratativas, e aí você pode ver esse texto que eu disse, Jó 38, a partir do verso 1, Deus ele considera Jó como um homem sem conhecimento, um homem que fala das grandezas de Deus de uma forma equivocada. Então, por isso que nós temos que ter cuidado ao fazer a leitura do livro de Jó. Como eu disse no início, eu não vou entrar aqui na estrutura do texto, até facilitaria um pouco no entendimento, mas é só fazer uma leitura desprovida dessa ideia de que Jó seja um super-herói. A gente deve sempre lembrar que Jó ele não consta dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Isso é um fator bem interessante também, né? Mas também a gente não deve chegar e colocar Jó como uma pessoa totalmente errada, né? Até porque, como eu falei, muita gente acredita que Jó não foi um personagem histórico, mas foi um personagem ali mítico, colocado para trazer algum ensinamento para a nação de Israel. O que é a centralidade do livro de Jó, então? O que Deus queria obter com Jó através dessa história? Jó, ele tinha um padrão de justiça, de integridade, de retidão no início do livro, mas esse padrão é como se fosse, vamos chamar assim, de um degrau. Jó, ele possuía um degrau e ele precisava avançar para outro degrau. Vamos usar essa linguagem bem simples. Ele estava num degrau, vamos chamar esse degrau de A, e Deus queria conduzi-lo para o degrau B. Então, no degrau A, Jó ele já tinha feito tudo o que ele deveria fazer. Agora ele tinha que fazer um crescimento. Ele deveria subir, como numa espiral. Só que Jó, como ele era um homem que ele vivia na sua integridade, na sua retidão, ele tinha bom testemunho, ele tinha até o testemunho do próprio Deus, ele se apegava a isso em função da visão que as pessoas tinham da época da bênção de Deus. E aqui é onde a gente deve se deter. Deus quer levar Jó para um conhecimento maior acerca dele. Isso ele vai declarar com a sua própria boca no final do livro. Não importa aqui se é um acréscimo posterior ou não, vamos tratar de um livro de uma forma geral. Então, Jó ele testifica que ele não conhecia bem a Deus. Ele ouvia falar de Deus, mas que depois de todo esse processo, Jó passou a fazer o quê? A conseguir olhar, né? Essa expressão ela é muito interessante no Antigo Testamento, porque essa questão de os meus olhos te veem
tem uma questão de intimidade. Era uma forma de falar de intimidade, não uma forma literal. Até porque o Evangelho segundo João vai dizer que ninguém viu a Deus, né? Somente Jesus é quem revela a Deus. Mas então Jó, ele começa a viver uma crise a partir da onde? E aqui que é a mensagem do livro. Jó, ele passa a viver os seus questionamentos quando ele fica pobre. Jó não é um homem que questiona Deus na sua riqueza. Por quê? Porque a teologia retributiva, a teologia da época, o que ela designava? Que o homem que era abençoado por Deus, ele gozava de prosperidade material, ele gozava de vida e de um bom nome. Então, Jó, ele seria o afortunado. Ele era o homem tido como padrão da teologia retributiva da época. A teologia retributiva da época, ela não considerava uma vida após a morte. Para ela, ser abençoado era gozar de todos esses bens em vida, né? Então, isso é outro ponto bem interessante. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem que ter essa perspectiva. É um livro que ele não vai tratar de uma retribuição pós-morte. Ele exige uma retribuição em vida. Então, o modelo do justo, do fiel, é aquele que é abençoado por Deus, ele é cercado por Deus de todas as coisas. O próprio Satanás, que é inserido ali no texto, né, ele usa essas palavras para com Deus. Ele fala que Jó agia daquela forma porque ele era abençoado por Deus. Ele tinha a bênção de Deus sobre ele. Ele é um homem agraciado por Deus. Satanás, aí nessa passagem, ele aparece como uma espécie de promotor de justiça, que também era a visão da época. Por quê? Nesse judaísmo antigo, Deus era totalmente soberano. Então, nesses textos, o que tem que haver? A soberania de Deus, tudo vem de Deus. O próprio Jó, ele declara isso, né? Ele fala assim para a mulher dele: nós recebemos o bem de Deus, nós também não receberíamos um mal de Deus? Só que isso, no futuro, não vai ser mais considerado. Por isso que a gente tem que saber ler Jó dentro do seu período. Porque naquela época considerava-se que Deus, sendo soberano, todas as coisas vinham de Deus. A gente pode ver isso naquela passagem do censo de Davi. O texto mais antigo, né? Aí você compara Samuel com Crônicas. O texto de Samuel vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Davi, e aí ele fez com que Davi fizesse o censo, e ele vai julgar Davi por isso. Parece uma coisa meio incoerente, né? Deus se ira contra Davi, ordena que ele faça o censo, e ele vai ser responsabilizado por cumprir ato da própria vontade de Deus. Parece uma coisa inconsequente. Mas por que isso era feito? Porque na época julgava-se que tudo vinha de Deus. Quando você vê já o texto mais tardio de Crônicas, o texto de Crônicas não vai atribuir a Deus. Vai dizer que a ira do Senhor ali, que era usada como se fosse uma ira de Javé, ela está configurada na pessoa de Satanás. Então fala que Satanás se levantou contra Davi e fez com que Davi elaborasse o censo em Israel. Então ali já é uma correção, vamos chamar assim, já é um aprofundamento. Então na época de Jó, o próprio Jó declara que ele recebe de Deus tanto o bem como o mal. E aí, nessa perspectiva, cria-se uma crise, porque os diálogos com os amigos de Jó vai acontecendo e o próprio Jó ele vai buscando o quê? Uma autodefesa. Ele é alguém que vai tentar mostrar para os amigos que ele está sendo injustiçado, que não há motivação para ele sofrer. Então, aqueles amigos, o que eles têm que fazer? Eles têm que sentar ali com Jó. Eles têm ali que participar do sofrimento de Jó. Então, esses amigos, eles representam a voz da teologia da época. E é um texto muito bonito, porque esses amigos eles só vão poder dialogar com Jó quando eles sentam junto de Jó na miséria de Jó. Então, essa teologia ela é convidada a fazer parte da vida do pobre. O pobre que sofre sem motivo. O pobre que sofre em função das calamidades da vida. E essa teologia, o que o texto está mostrando? Que essa teologia ela não tem as respostas corretas para isso. O texto não fala em nenhum momento que esses homens que representavam a teologia, eles vão ter uma resposta satisfatória. Para eles, Jó está sofrendo porque Jó cometeu algo contra Deus. E, em certa parte, né, eles estão totalmente errados. Mas depois, o próprio Jó, ele vai mostrar algumas coisas que havia dentro dele que ele temia. Como, por exemplo, ele disse que o mal que ele temia sobreveio a ele. E também Jó, ele vai chegar ali por volta do capítulo 28, 29, ele vai começar a reclamar com Deus a situação dele.
Ele vai dizer que aquelas pessoas que tinham temor a ele, agora zombam dele. Ele fala que Deus pesa ele em balanças infiéis, então ele pede para que Deus o balance nas balanças fiéis, que pese ele em balanças fiéis, que haja com ele de uma maneira fiel, correta, e ele pede o endereço de Deus, porque ele quer comparecer diante de Deus para julgar a sua causa. Então, ali há um desmonte de Jó. O Jó, ele quer mostrar para Deus que esse caminho que ele está sofrendo, que ele está passando, talvez fosse um caminho incorreto e injusto de Deus. Então, o que o texto está mostrando? Que o pobre, ele sofre. E o pobre, ele não encontra apoio nessa teologia retributiva. Ele não tem o apoio da religião para a explicação. Porque a religião, o que ela colocava? Olha, você está nessa situação porque Deus quis. Mas por que Deus quis? É porque você tem alguma coisa errada na sua vida. Essa era a resposta que a teologia retributiva tinha. No máximo, ainda havia uma defesa de Deus. No máximo, havia algo como se tivesse sido assim, olha, você está passando aí por isso, Deus não tem nada a ver, então você tem que investigar a sua vida, e na sua vida você vai encontrar um defeito e que você passa é algo errôneo. Então, isso era colocado acerca dos pobres. Os pobres, eles viviam de uma forma assim. Você nasceu nesse ambiente, né? Deus quis que você vivesse nesse ambiente, então você não pode reclamar da sua vida, você tem que seguir o seu destino. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe o porquê. O livro avança, então, nessa perspectiva, né? Se você for verificar cada capítulo desses diálogos, você vai ver isso. Depois aparece o Eliú, que é o último, né? Ele tem uma palavra correta acerca de Jó, e ali ele consegue que Jó fique calado. E aí vem o famoso capítulo que a gente já citou aqui, que é o capítulo 38. No capítulo 38, Deus ele aparece para Jó. A palavra Senhor Deus aparece, é outro indicativo muito interessante do livro, porque essa palavra Senhor Deus ela aparece no capítulo 1, no capítulo 2, e ela só aparece novamente no capítulo 38. Então esse Senhor Deus ele aparece ali para Jó e diz que Jó é uma pessoa sem conhecimento, que escurece as palavras do conselho, né, com palavras sem conhecimento. É o conselho divino, alguns até enxergam a Trindade, mas não vamos entrar nessa questão teológica também, mas o que Deus está dizendo? Que as palavras que Jó professa contra Deus são palavras de alguém que não tem um conhecimento adequado acerca de Deus. E aí passa-se todo aquele interrogatório, cerca de 70 perguntas que Deus faz para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma pergunta que Deus faz. O que Deus está mostrando para Jó? Que Jó não conhece o caminho de Deus. Que Jó ele só fala a partir da perspectiva dele. Que a teologia da época não consegue responder os anseios que existem no coração humano. Que somente uma relação com Deus, que somente você confiar no caminho de Deus, que somente você crer que Deus faz o melhor e você conhecê-lo mais proximamente, vai trazer uma alegria para o seu coração, e aí você vai ter de volta tudo aquilo que você perdeu por você achar que você tinha aquelas coisas independente da graça de Deus, que talvez você vivesse daquela forma porque você era um bom religioso, você era um bom crente. A teologia do livro de Jó, ela só vai ser bem entendida em um lugar. Esse lugar chama-se Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele sendo o Filho de Deus, ele passa pelo sofrimento. E Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele nunca errou. Então, na pessoa pobre de Jesus de Nazaré, o livro de Jó, ele tem a sua interpretação no grau máximo. Porque aquele pobre, ele sofre, e ele sofre exatamente porque ele conhece a Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele padeceu. Então, a encarnação da teologia correta do livro de Jó está na pessoa de Jesus, porque fora de Jesus, a dúvida ainda permanece. Por que o justo sofre? Por que esse pobre, que ele é tornado pobre, ele sofre e ele não tem apoio de ninguém? Porque parece que o céu às vezes fica em silêncio, mas aí quando a gente olha para Jesus, a gente vai encontrar essa resposta, que o livro de Jó não dava, mas que Jesus deu, que é o seguinte, que embora você veja a injustiça aqui, embora você seja fiel a Deus, embora você viva uma vida
íntegra, reta, justa diante de Deus e dos homens, você ainda vai sofrer injustiças. Mas essas injustiças, elas serão corrigidas, não havendo uma dupla prosperidade como houve no caso de Jó, porque em Jesus não teve isso. Mas você vai receber isso aonde? Naquela ideia que veio sendo construída mais tardiamente, que é o quê? Você colocar a sua fortuna, a sua riqueza lá nos céus, porque lá ninguém consegue remover. Jó entrou em desespero porque ele perdeu tudo aqui e ele não tinha uma perspectiva ainda futura de que ele pudesse receber esses bens de volta na eternidade. O livro de Jó ele tem que colocar os bens aqui na terra porque eles não tinham essa visão. Não se tratava de ressurreição, não se tratava de esperança para o justo após a morte. Isso é um judaísmo muito antigo. O judaísmo mais tardio, e principalmente o Novo Testamento, vai colocar a esperança para aquele sofredor na eternidade. Então, em Jesus, nós temos o exemplo do verdadeiro sofredor, o servo sofredor, que ele carrega o sofrimento, que ele sofre, e ele sofre até as últimas consequências na cruz, quando ele é abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sendo abandonado por Deus, ele vai ver, o texto de Isaías 53 vai dizer isso, que ele vai ver o fruto do seu trabalho, que é o quê? O resgate da humanidade. Ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai se alegrar. Então, toda a nossa esperança para o servo sofredor, para o pobre que sofre, para o sofrimento de injustiças que nós temos nesse mundo, é que, se a gente não verificar a justiça de Deus sendo aplicada ainda em vida, nós devemos aguardar Jesus no mundo vindouro. Porque o Novo Testamento vai dizer que aquele que espera por Jesus somente nesse mundo, ele é pior que o infiel, ele é o mais desgraçado de todos os homens. Então, a teologia de Jó, ela explica a relação com Deus, a fé com Deus dentro do seu tempo. E esse material de Jó ele vai ser muito melhor compreendido quando a gente pega toda essa questão do trabalhar, do sofrimento do pobre e coloca na pessoa de Jesus. Aí sim a gente pode entender, fazer uma leitura do livro de Jó e aplicar para a nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Ô, Hilton, muito boa essa sua fala. Pelo tamanho do conteúdo, nós entendemos que você foi bastante reduziu bastante, né? E eu tenho 2 reuniões que eu não faço a primeira pergunta, mas eu gostaria de hoje fazer a primeira pergunta. Eu estou com as 18 perguntas aqui, João Carlos, para perguntar. Mas eu vou perguntar só uma, que eu quero ouvir os irmãos. Eu queria entrar nessa questão da pobreza, né? Algo interessante, né? A questão da pobreza, pobreza financeira que eu estou dizendo, a monetária mesmo, né? De necessidade, etc. Mas eu queria entrar nesse assunto que é tão palpitante, que é o mal. O mal é algo na Bíblia que nós fizemos um estudo, não sei se foi teontologia, não foi isso? Fizemos um estudo maravilhoso, e eu não sei se está gravado, senão nós vamos ter que fazer de novo. Quem criou o mal? Se foi Deus que criou, ou o mal por si só veio, ou foi Satanás que criou o mal. E nós tivemos essas respostas à luz da palavra, foi muito bom. Mas eu queria te perguntar, Wilton, existe um livro do Philip Yancey que ele diz que o nome do título do livro é Decepcionados com Deus. Não sei se você já leu esse livro. Sim. Decepcionados com Deus, esse livro. E esse livro, ele mostra pessoas que tinham uma vida bastante amiga, de comunhão com Deus, e que, do nada, o filho nasce com uma doença terminal, uma pessoa que pregou, ganhou muitas almas, aí, do nada, descobre que está com câncer, e aquele câncer... Esse livro é por aí, e o título é Decepcionados com Deus. A pergunta que eu te faço, Hilton, é pecado a pessoa que sofre um revés desse, como o Jó sofreu, e ela... Vou fazer a pergunta, ver se você vai se esfriar, se decepcionar, ter a sua fé abalada com a relação dela com Deus, na sua humanidade? O que você me responde a respeito? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Uhum.
Não é o ideal, porém Deus, ele é um Pai misericordioso e ele entende as nossas fraquezas. Não é esperado uma reação de um cristão que ele tenha a mesma reação de Jó. Até porque Jó está falando de Deus na perspectiva que ele tinha na época, como você disse. Essa questão aí da teodiceia, né, da defesa de Deus, tudo você atribui a Deus. Então, se viesse um mal sobre a sua vida, você ia ter que questionar Deus. Falar, por que isso aconteceu comigo? E a grande pergunta que surge no Antigo Testamento: por que o justo sofre? Só que quando você tem a perspectiva do Novo Testamento na pessoa de Jesus, você já consegue contemplar que o sofrimento ele não tem nenhuma relação com a questão da fidelidade a Deus. Porque não teve ninguém nesse mundo que foi mais fiel a Deus. E a própria fidelidade a Deus é que levou Jesus a sofrer. Se nós observarmos, o caminho de Deus na vida de Jesus era um caminho de sofrimento. E Paulo, também, já depois de receber o Espírito Santo, de ter uma maturidade, Paulo vai dizer que foi-nos dado o privilégio de não apenas crermos em Jesus, mas nós padecermos com ele. Meu Deus. E esse mesmo Paulo, ele vai ter uma visão ainda mais ampliada disso, quando a experiência do espinho na carne, ele percebe que é na fraqueza que a graça de Deus opera, e ele vai chegar a escrever, que é um texto que, se a gente vivesse esse texto na sua realidade, nós nunca iríamos mais questionar a Deus. Mas, como eu falei, isso depende da maturidade, que é Romanos 8:28. Paulo, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é isso na prática? É acontecer algo conosco que a gente não entende no primeiro momento. Aí o que o cristão que tem essa maturidade ele vai fazer? Ele vai silenciar. Ele não vai reclamar com Deus. Ele só não vai entender no primeiro momento. E aí, em fé, ele vai confiar e vai dizer o seguinte: Senhor, eu não entendo por que isso aconteceu comigo e isso está me causando dor. Mas a tua palavra garante que todas as coisas, que não somente as coisas boas, mas todas as coisas, contribuem plenamente, juntamente, para o propósito que há no Senhor. Então, eu confio em ti, que isso que eu estou passando vai resultar em glória na pessoa de Jesus. Isso é um crente maduro. Mas Deus, ele não é uma máquina. Deus é um pai. Então, ele entende quando os seus filhos passam por crises, né? E Deus, ele vai conduzir cada um segundo o direcionamento dele na vida de cada um. Amém, graças a Deus. Perguntas? O João Carlos quer perguntar, abre o microfone. Antes eu queria cantar Visitante, seja bem-vindo. Para Eliel. Eliel não morreu não, Wilton. Olha aí. E a Grace, também. A Grace, eles marcaram de chegar juntos, os dois. É verdade. Vou falar igual aquele pastor que não gosta que as ovelhas visitam outra igreja. Estavam visitando outra igreja. Nada disso, Jair. Não estava visitando outra igreja, não, Jair. Estava visitando, não. Saudade imensa de te ver, rapaz. Cara, que barba branca linda é essa? Contigo, Eliel. Que barba branca linda é essa, meu brother? Sou Papai Noel Afro. Papai Noel Afro. Vou ganhar dinheiro no Natal de Papai Noel. Vai mesmo. Já está tudo certo. Saudade imensa de você. Ô, Wilton, bom revê-lo, Wilton. Prazer todo não meu, deu naquele dia para assistir tudo, porque eu estava voltando para São Paulo. Sim. Eu li um livro, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, que entra dentro desse esquema do Jó. E aí são duas, não é questionamento, mas duas falas com relação ao Satanás. Né? Você não entrou, mas o Satanás pertinho de Deus, o incitando a punir o Jó ou mexer com o Jó. Pô, mas aí Deus é quem aponta Jó a Satanás. Tá vendo, meu servo Jó? Ele é isso, ele é aquilo. Pô, o Satanás falou, vamos ver se o negócio é esse mesmo. E a voz da mulher do
Desculpa. A voz da mulher do Jó, né? Diz assim, pô, fica aí nessa fidelidade boba aí, você tá aí cheio de úlcera. Pô, amaldiçoa teu Deus aí. Que voz é essa? Que voz é essa? É só esses dois questionamentos. Sim. Interessante. São questões bem interessantes do livro de Jó, bem no seu início. Foi muito bem observado pelo irmão João Carlos. Não foi Satanás que iniciou o discurso, foi Deus. Né? Deus iniciou o discurso e Satanás também não pede para tocar em Jó. Ele pede para que Deus toque em Jó. Então, o que está sendo colocado ali? Que, de fato, Deus é soberano e que nada que acontece na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Então, quer ressaltar exatamente isso. Satanás ali tem um papel de agente purificador, né? É bem interessante. Essa visão de Satanás como um opositor ao plano de Deus, a gente vai ter isso bem lá depois, nos textos posteriores, depois do exílio babilônico, e principalmente no Novo Testamento. Mas nesses textos antigos, Satanás ele se apresenta junto dos filhos de Deus. Então alguns ali até consideravam ele um anjo, né, que tinha acesso à corte celestial, e ele fazia o papel do promotor de justiça mesmo, né, no livro de Jó. Se a gente só tivesse o registro de Jó, a gente falaria assim, Satanás é um ser que ele age ali sendo um promotor de justiça. Ele vai lá e pega quando alguém erra, né, e usa em favor do reino de Deus, porque a história vai resultar no crescimento aí de Jó. É bem interessante isso. Se a gente pegasse só essa passagem, se fosse esse ser, só nessa passagem, tanto é que os judeus, alguns nem consideram ele como um ser, né? Eles vão dizer que é uma contraparte de Deus, mas isso aí já é mais um assunto teológico, mais profundo. Mas o Novo Testamento mostra ele como inimigo de Deus e inimigo da obra de Deus. Enfim. Agora, a questão da mulher de Jó, irmão João Carlos, tem dois fatos interessantes. O primeiro é o que o irmão falou. Ela chega e fala, né, amaldiçoa o seu Deus e morre. Se o irmão verificar na internet, já existe algum debate acerca dessa expressão amaldiçoar Deus. Porque como ela é uma palavra hebraica, e a tradução, por incrível que pareça, ela permite dois pontos. Você dizer amaldiçoa o seu Deus e morre, e abençoa o seu Deus e morre. As duas. Então, assim, alguns vão defender que ela fala assim, abençoa Deus e morre, pai. Só que o contexto, ele apresenta um aspecto negativo, porque Jó ele vai dizer que ela agiu como uma louca naquele momento. E aí ele se defende, né? Ele vai fazer a defesa de Deus naquele momento, dizendo que se a gente recebe o bem de Deus, por que a gente não receberia o mal? Então, o que a gente considera? Se de fato eles são agentes históricos, se eles existiram conforme o livro relata, né? Se não é uma criação teatral, porque, como eu disse, se a gente for pegar a estrutura do texto, é uma peça de teatro. Tem os seus atos respectivos, as suas falas. É como se fosse uma peça de teatro, esse livro de Jó. Mas se eles foram personagens históricos, o que a gente pode compreender é exatamente esse ponto que o irmão Isaías colocou. Porque você imagina, uma mulher que ela era a mulher do homem mais rico do Oriente. Ela era uma madame. Ela teve várias perdas consecutivas, em sequência. Você imagina como que estava o estado emocional dessa mulher. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, não tem mais chance para você, né? Declara aí uma palavra, reclama e morre, porque não tem mais perspectiva, né? Aí Jó, ele ainda é usado ali uma esperança, né? Ele fala, olha, se eu for morrer, Deus tem esse poder, não trouxe nada para cá, eu vim nu, vou voltar nu, então eu vou cumprir de fato, algum propósito nisso. Então, quando ele fala que ela disse como uma louca, a palavra louca ali é o seguinte, ela fala diante da emoção que ela está sentindo, e não diante da fé. Naquele momento, o Jó ainda guarda a fé. Ele ainda não vai reclamar com Deus, ele só vai reclamar depois. Mas naquele momento inicial ele fala isso. E o interessante é que o livro não comenta mais dessa mulher, né? O livro inteiro ele não vai falar mais da mulher, ele vai falar que Jó teve filhos e filhas, teve os bois lá, os animais recuperados, que Jó conheceu Deus, mas da mulher não é falado mais nada. Por quê? Porque ela não é um agente principal dessa história. Ela só entra ali como complemento. Porque ela não morreu naquela primeira oportunidade. Porque foi levado tudo dele, os filhos, os bens, mas Deus não levou a mulher. E isso é uma coisa interessante. É daí que vem também aquela ideia, né? Para ser o companheiro, tanto na alegria
como na tristeza. Mas, fora isso, tinha tem mais uma informação, irmão João Carlos. Atenção, irmão Estevão pediu para uma pergunta. Irmão Estevão. Amém. Por favor, irmão Estevão. Graça e paz a todos. Eu acho assim interessante o livro de Jó, porque assim, para muitas pessoas, Jó só tem aquele lance assim, Jó, Deus vem, toca nele e a questão acontece tudo com ele, perde filho, perde gado, perde um monte de coisa. Aí depois eles pulam lá para o final. Aí, na verdade, Jó não reclamou de nada, Jó isso, aquilo, coisa toda. Aí pulou para o final e Deus deu de volta Jó, tudo em dobro. Então, assim, Jó tem 40 capítulos, acredito, se eu não te falha a memória. 42. Mas ele pega o primeiro 42. capítulo, 42, é o primeiro capítulo, e depois pula lá para o final, onde ele recebe tudo de volta em dobro. Então, assim, aí vem esses hinos todos, essas coisas todas. E o dia desse eu falei com um colega nosso aqui, ele tá falando sobre Jó, que o Jó isso e aquilo. Falei, cara, sabia que o Jó reclamou? Você sabia que o Jó questionou? Não, o Jó foi fiel, não reclamou de nada, coisa e tal. Falei, reclamou assim. Então as pessoas tendem a fazer isso. Elas pegam o começo ali, pula todo aquele miolo e vai para o final, aonde Jó recebe tudo em dobro e fala, olha só, Jó sofreu, também vou sofrer e vou receber em dobro no final. Né? Então é só essa minha observação. É verdade. Isso mesmo. A irmã Luana, o Hilton, quer fazer uma pergunta? Até que enfim, uma mulher participando, para a glória de Deus. Por favor, irmã Luana. Então, a minha pergunta é porque Satanás, ele pede permissão, meio que pede permissão para tentar Jó. Então, quando Satanás, ele tenta as pessoas, ele pede permissão a Deus, porque a gente vê isso também em outros relatos da Bíblia. E a minha outra pergunta, que eu sempre fico na dúvida quando eu leio Jó, é que diz, ele é o homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Se ele conhecia Deus, como é que ele temia? Se ele não conhecia, como é que ele temia a Deus? Como teme alguém que não conhece? Uhum. Vamos lá, então. Com relação à primeira pergunta, no caso de Jó, volto a dizer, não foi Satanás que pediu para tentar Jó. É o próprio Deus que coloca a situação diante de Satanás e Satanás fala para Deus tocar em Jó. Pode observar lá o texto. Satanás não fala assim, deixa eu tocar em Jó. Não, não foi. Ele falou assim, olha, também ele é desse jeito porque o Senhor cerca ele de bens, o Senhor o abençoa. Então vai lá, Deus, e toca em Jó. Aí é Deus que dá ordem para Satanás tocar em Jó. Nesse caso de Jó, foi o propósito de Deus, então ele agiu ali diante da determinação de Deus. Então não houve uma proposição de Satanás. Mas existem outros casos que Satanás ele pede para tentar sim. Exemplo, Pedro. Jesus fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu para eu cirandar você, né, como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Veja que Jesus, ele não vai impedir o cirandar. Né? Porque o que eu vou falar aqui pode parecer absurdo, mas é o que a Bíblia mostra. Que a ação satânica contra nós, quando permitida por Deus, ela vai gerar em nós mais de Cristo. Satanás, ele é uma ferramenta também. Né? Ele é um opositor, mas ele é uma ferramenta também. Amém. No caso de Pedro, ele serviu como uma ferramenta. Jesus não falou assim, olha, eu roguei por você e Satanás não vai se andar com você. Vai se andar, mas a tua fé não vai desfalecer. E se andou mesmo. Pedro chegou até o zero. Pedro vai negar Jesus, vai chorar, vai se arrepender, e ali quando ele chega no zero, é o ponto fundamental para que ele venha reconhecer Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele não era convertido. Jesus fala assim para Simão, Simão, quando você se converter, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando você se converter. Então ele era um homem que precisaria passar pelo processo de conversão,
E nesse processo, uma das ferramentas foi o maligno. Então, quem está debaixo da soberania, da graça de Deus, entende que as ações malignas não têm poder contra essa pessoa, e quando acontece algo que Satanás ele é um agente, é porque existe um desígnio de Deus que, num primeiro momento, ele pode não ser entendido, mas depois será. O próprio Paulo, ele vai falar nas suas cartas ali aos Tessalonicenses, ele falou da sua jornada ali, do seu ministério, ele vai dizer que Satanás o impediu, né? Então você fala, como que um homem de Deus, um homem que vivia na dependência de Deus, vai ser impedido por Satanás? A palavra de Deus não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Sim, contra a igreja não prevalece. Mas agora, quanto a alguns intentos do nosso coração, pode prevalecer sim. E aí, ele só vai prevalecer quando houver a permissão de Deus. Então, por isso que nós não tememos Satanás. Ele já é um inimigo vencido na cruz do Calvário, e nós devemos vencê-lo aqui na Terra, vencê-lo como igreja, sempre de modo corporativo. E ele pode ser um agente aí de provação, de tentação. O nosso papel é não dar lugar ao diabo. Com relação à segunda pergunta, a gente, segundo o Novo Testamento, Luana, a gente verifica que essa questão do conhecimento de Deus não é uma coisa estática, é uma coisa que sempre deve ter um aumento, é um conhecimento gradual. Jó, ele era justo, íntegro, reto, se desviava do mal naquela dimensão, naquela porção que ele tinha de Deus. Mas o que o texto vai mostrar? Que ele não conhecia Deus numa perspectiva de ele passar por um sofrimento e ele entender que Deus estava com ele. Isso, no Novo Testamento, vai se chamar o quê? Maturidade espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3 da sua primeira epístola, Paulo ele tem assuntos espirituais para ele tratar com aquela igreja, mas ele não podia tratar. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero tratar vocês como espirituais, mas vocês são carnais, vocês são bebês em Cristo. Esses bebês em Cristo, eles conheciam Cristo. Só que eles conheciam Cristo numa dimensão pequena. Então Paulo não é superficial, como um bebê. Então a gente não pode dizer que eles não conheciam Cristo. Eles conheciam, só que eles não suportavam o alimento sólido. Outro exemplo disso é o autor aos Hebreus, na sua carta no capítulo 5, a partir do verso 11. Ele diz que ele quer tratar de assuntos ali, e no caso seria Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, mas aquela igreja não estava apta ainda a aprender sobre aquele assunto. Eles já eram cristãos, conheciam a Cristo, conheciam a Deus, mas eles não tinham essa maturidade para absorver esse tipo de ensino. Quando o Jó, lá no final do seu livro, né, no capítulo 42, a partir do verso 7, ele fala que agora os olhos dele vêm, ele fala que ele ouvia, veja que interessante, ouvir e depois os olhos vão ver. Então são diferenciações. Ele ouve acerca de Deus, então ele tem um certo tipo de conhecimento. Quando ele fala desse conhecimento do olhar, de ver, né, usa essa simbologia do ouvir e ver, aí ele já fala o quê? De uma experiência pessoal, mais íntima. Ouvir, você não precisa estar face a face com a pessoa. Você pode ouvir de longe. Agora, para você ver, você tem que estar no alcance dessa pessoa. Então, é isso que o Jó está mostrando. Ele tinha um conhecimento que era um conhecimento pequeno. E nesse conhecimento pequeno, ele era íntegro, justo, reto, se apartava do mal. Mas ele não conhecia Deus experiencialmente para viver numa dependência de Deus numa situação adversa. Porque é exatamente esse o começo do livro. É o questionamento que Satanás coloca. Ele fala assim, olha, ele age assim com o Senhor porque o Senhor abençoou ele. Então ele agora vai conhecer o outro lado da moeda, na figura do pobre. É como Paulo diz, Paulo é um homem maduro, então a gente pode usar Paulo como exemplo. Paulo fala que ele aprendeu a ter fartura, Jó, e aprendeu a viver como um pobre, a ter necessidade, que era o que Jó não tinha, que depois o Jó teve. Então, na nossa vida, se Deus vai nos levar para a maturidade, ele vai fazer isso, né? Ele vai colocar diante de nós situações onde você pode viver tendo fartura, você vai saber viver sendo cristão com fartura e padecendo necessidade. Então, isso é uma experiência. Isso não pode ser algo teórico. Paulo fala assim, eu aprendi. Então, Jó ainda não tinha aprendido isso. E talvez aqui a maioria de nós não aprendeu
a viver nas duas situações, ou tendo fartura, ou tendo pobreza. No Antigo Testamento, tinha gente que tinha dificuldade com isso e declarava facilmente, como, por exemplo, em Provérbios capítulo 30. O Agur, ele faz aquela oração, né, a partir aí do verso 6, que ele fala assim para Deus: não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Veja, ele é um homem que ele quer viver com aquela porção do mantimento cotidiano. Por que ele fala isso? Porque ele conhece a si mesmo. O que ele fala? Se eu tiver riqueza, eu posso abandonar o Senhor e dizer que eu tenho isso por minha capacidade. E se o Senhor me der a pobreza, eu posso ficar em desespero e chegar a roubar. Então, veja, ele não era um homem maduro. A gente precisa colocar os pontos. Paulo não. Paulo dizia assim, ó, eu sei viver tanto na riqueza como na pobreza. O Agur ainda não. Então, ele está fazendo uma oração segundo a dimensão de Deus que ele tem. Então, aqui todos nós estamos em Cristo, mas cada um de nós tem uma dimensão de Deus. E nessa dimensão, nós vemos que as orações são diferenciadas. Tem pessoa que teme. Tem pessoa que fala assim, meu Deus, não deixa eu ficar pobre. Não deixa eu passar necessidade, porque eu não sei que eu posso negar ao Senhor. E já tem irmão que aqui pode falar assim, olha, eu sei passar necessidade. Isso não altera a minha fé. Então, não é que a pessoa nunca conheceu a Deus, Luana. É que tem graus de conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente vai crescendo de glória em glória no conhecimento do Senhor. Amém. Luana mandou quente, hein, Luana? Eliel, quer perguntar, Eliel? Não, eu quero só achar muito a propósito dessa colocação do Wilton, porque eu vi um pastor falando algo semelhante, e ele até usa aquele capítulo 3, versículo 25 de Jó, quando Jó fala assim, porque aquilo que temia me sobreveio, e Sim. o que eu receava me aconteceu. Então, ele faz um contraponto dessa fala de Jó com o início do capítulo 1, quando Jó dizia que toda madrugada ele sacrificava pelos seus filhos, que ele falava assim, será que fizeram alguma coisa que contrariou a Deus? Então, ele coloca que Jó tinha um temor a Deus, mas que Deus não quer ser temido, Deus quer ser conhecido, porque ele é um Deus relacional. Então, o texto de Jó passa que Jó não tinha uma relação pessoal com Deus, porque ele não conhecia esse nível que o Wilton falou aqui. Quando chega no capítulo 42, ele já tem uma relação com Deus. Então, esse temor não é medo, é um temor de amor. E Jó não tinha esse conhecimento para ter esse relacionamento. Sim. Ele mesmo dá esse testemunho, né? Ele mesmo dá, porque ele diz o que eu temi. Então, ele falou assim, caramba, será que isso vai acontecer com meus filhos ou comigo também? Então, era pelo medo de fazer as coisas, mas não é aquele temor de não desagradar a Deus. Eu amo tanto a Deus, porque o temor da Bíblia é o temor de não fazer algo, porque eu amo a Deus e não quero entristecê-lo. Esse é o temor, que a gente traduz muito como medo. Temor para a gente é medo. Então, eu vou fazer isso, porque senão eu vou para o inferno, senão posso receber o castigo. Mas onde está o amor a Deus nisso aí? Que eu amo tanto, não é assim que a gente faz com a nossa esposa, é ir para o inferno. Com alguém que a gente ama. Por que você não desagrada a sua esposa? Que você ama tanto a sua esposa que você não quer entristecer o coração dela. Então, você teme não é por medo dela, é por não querer entristecer. Esse é o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com a gente, com ele. E Jó não tinha esse tipo de relacionamento. Era o temor do medo. Isso. E ele vê foi quebrado isso no capítulo 42. Isso. E lá no final ele recebe em dobro, que você vê que é a porção dobrada, que é a graça, né? Ele recebe o dobro do que ele tinha. Sim, a graça, é isso aí. É isso aí. Amém. Amém. Muito bom. Eu creio que muitos querem ainda fazer uma nova pergunta, não é isso? Mas antes da nova pergunta, eu gostaria de entrar naquele nosso momento de nós abençoarmos o nosso irmão Wilton, abençoarmos com a nossa finança o nosso irmão Wilton, né? Amém. Eu vou aqui dizer o número da conta do irmão Wilton. O irmão Wilton é um homem que tinha uma condição bastante interessante, né?
financeira, e Deus o chamou para essa obra do ensino da palavra, e ele titubeou inicialmente, mas logo ele ouviu a voz de Deus e decidiu viver aos cuidados de Deus. Então, se você se sentir hoje como essa ferramenta de Deus para abençoar a vida do irmão Wilton, contribuir para o reino de Deus, você pode contribuir com o Pix. Eu vou te dar aqui o número do Pix do irmão Wilton, que é 285-753, pode pegar a caneta e anotar, 285-753-398-50. 285-753-398-50. Então, com certeza, o Espírito Santo vai tocar no teu coração para que você possa contribuir. É Wilton José Schini, tá bom? Com certeza, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que você possa abençoar o servo do Senhor. E a conta qual é, Isaías? A conta também. Vamos lá. A conta é Banco do Brasil, agência 28622, Banco do Brasil, agência 28622, a conta é 29824, dígito 7. 29824, dígito 7. Então, como eu disse, não devo contar todo o testemunho do irmão Wilton aqui, mas é algo, quem conhece aqui sabe o valor financeiro que o irmão Wilton tinha, etc. E hoje você viver na dependência de Deus, eu estive conversando com o irmão Wilton, sempre eu converso com ele, é algo sobrenatural que acontece na vida do irmão Wilton com relação às finanças, porque o povo de Deus é movido por Deus na pessoa do Espírito Santo para abençoar o servo dele. Vamos lá agora? Pergunta. Eliel não fechou? Pô, mas eu quase ficou meia hora falando aqui, você quer que eu não faça a pergunta? Isaías, tem alguma sugestão para a próxima quinta-feira? Muito bom, muito bom. Irmão Wilton, o que acontece? Eu tenho sido questionado muito num estudo que nós já tivemos aqui, e eu gostaria, não sei se o irmão Wilton tem algum outro estudo aí, daquele irmão que faleceu, católico, né? O irmão Wilton falou a respeito do livro de Marcos, não foi isso? Sim. Foi de Marcos ou de Lucas? De Lucas. Também. Marcos, não é? Mas eu não vou nem dizer, eu queria propor aqui, assim, propor não, eu queria que os irmãos pedissem aí um tema, entendeu? Nós tivemos aqui, os irmãos terem ideia, o cristão e a política, tivemos aqui. Nós tivemos aqui dízimos e oferta na perspectiva da igreja atual. E nós, o irmão Wilton, nós estávamos com um estudo engatilhado a respeito do que ouvimos hoje muito nas igrejas, que Israel é terra santa. Lembra disso? Sim. Lembra que nós íamos ter um estudo nesse contexto? Que Israel é terra santa, Israel é relógio de Deus, não sei o que o pessoal fala. Nós podemos... Irmão Wilton, por gentileza, irmão Wilton, eu queria que você propôsse também, não sei se Eliel vai propor algum, Eliel sempre viaja para Miami. Teve um irmão que me perguntou acerca do Evangelho de João, que ele viu dando uma aula uma vez, acerca dos tipos de cristãos que haviam registrados naquele Evangelho. Interessante. Era o tipo de fé que havia no cristianismo primitivo. Eu acho que é um tema bastante interessante. Bom. Eu acho também. Bom. Então seria o tema tipos de na perspectiva joanina. Joanina, isso. Tipos de cristão... Seguidores de Cristo na perspectiva joanina. Tá. Seguidores de Cristo, bom, né, Porque ele apresenta alguns grupos, né?
Tema bom, né? Bom tema. Bom tema. Então, pronto. O que a irmã Luana acha, irmã Luana? Aqui a irmã participa. Irmã É muito Luana, bom o tema, gostei do tema. Muito bom. aqui, irmã Luana, não tem chefe não, hein? Aqui nós somos um colegiado. Tá bom? Aqui não tem quem manda, não. Quem manda aqui é o Espírito Santo. E a irmã, participando do corpo de Cristo, a irmã também tem voz aqui. Tá bom, irmã? Tá bom. Ô, Isaías, Por favor, irmão João Carlos. eu queria fazer uma outra colocação, já Fique à vontade. terminando a minha participação, sobre os amigos de Jó, vieram de longe, mas não sofreram ele, e o que teologia da época. Ô, João Carlos. O som está muito Carlos, ruim. por favor. João João, Carlos, sinal. desliga o teu... João Carlos, desliga a tua imagem, que vai melhorar o teu som. Fica com o som e tira a tua imagem. Tá. Tira só o vídeo. Tira só o vídeo. Isso, agora fala. Tá. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Sobre os amigos do Jó. Vieram de longe, sentaram, ouviram, criticaram, mas não o deixaram só. Dividiram o sofrimento com ele. E aí o Wilton disse, é a teologia daquela época. Né? Como é que a gente pode entender esses amigos que vieram de longe, que supostamente tinham entendimento de Deus, e Deus diz, olha, vocês não sabem nada. Mas os caras ficaram ali. Como é que a gente entende esses amigos aí, né, do Jó? Sim. Boa pergunta. Dentro da perspectiva literária do livro de Jó, esses amigos eles têm que vir até o chão, ficar com Jó, não entender o sofrimento de Jó, mas eles compartilham algo com Jó. É isso que significa, como o irmão João já falou, a teologia da época. Ela acompanha o pobre, ela desce ali até o pobre, mas ela não dá respostas suficientes ao pobre. Ela não traz nenhum esclarecimento. Tanto é que, no final do livro, quando que Deus vai reverter o cativeiro de Jó? Quando ele ora pelos seus amigos. O que isso significa na linguagem simbólica, né? Pode ser literal, que ele ora pelos seus amigos, mas é Jó que vai levar a Deus essa teologia. É através agora de Jó que essa teologia ela vai aprender a enxergar Deus, porque ela vai ver na vida daquele homem que Deus abençoou, mesmo na calamidade, ela não conseguiu fazer isso, porque o amigo, qual que era a funcionalidade dele? Era compartilhar, era dividir, era ter essa presença, né, que carregasse o fardo junto com o amigo. Mas o que esse amigo tentou fazer? Ele tentou explicar a situação do amigo. E isso não trouxe nenhum alívio. Isso aí trouxe mais peso, mais jugo. Fez com que esse amigo se voltasse até contra Deus. Então, o que o texto está mostrando? Que a teologia errada, ela não leva a pessoa a ter intimidade com Deus. Muito pelo contrário. Ela leva a pessoa a falar mal de Deus, a questionar Deus, a não entender o propósito de Deus. E o Jó só vai ser liberto desse problema quando ele pega essa teologia e ele apresenta essa teologia a Deus, quando ele perdoa, quando ele ora por ela, quando ele agora tem a resposta de Deus, e isso deve ser o nosso papel. Todas as pessoas que usam de uma teologia para conosco, mesmo na boa intenção, mas que não nos leva para Deus, nós devemos cristianizar, nós devemos divinizar essa teologia errada através do nosso relacionamento. Exatamente. É o que a igreja vive hoje, né? A igreja hoje ela vive várias formas de tentar se conectar com Deus, mas com Cristo totalmente fora do contexto. Perfeito. Né? Totalmente fora do contexto. É mais ou menos aquilo que acontece com Abraão, quando Abimeleque, Deus manda que Abraão ore pelo rei que queria pegar a mulher dele para que a praga cessasse. Sim. O cara pega a mulher de Abraão e Abraão ainda tem que orar pelo cara para
Deus Você perdoe. sabe qual que é a maior dificuldade desse texto? É Abraão orar. Por quê? A culpa está em Abraão também. Porque ele que mentiu. A história começa com o erro do Abraão. Né? Mentiu não, escondeu a verdade. Escondeu. Mentiu, pô. Não tem a esconder a verdade. Pô. Mentiu. Você sabe o que esse texto mostra? Esse é o primeiro caso de cura divina na Bíblia registrado. Sabe o que esse texto mostra? Que a cura divina, quando a gente ora por alguém, ela independe da nossa situação. Interessante. Porque Abraão ele não tinha autoridade para orar. Ele que fez o rolo. Foi, justamente. Então ele entendeu que só Deus poderia resolver algo que ele iniciou de maneira errada. Isso é a graça. É verdade. Legal. Tá vendo, irmã Luana? A graça já na antiga aliança, no Velho Testamento. Sim. Isso é interessante. E o Márcio? O Márcio está quietinho, né, Isaías? Márcio está quietinho, rapaz. Eu estou gostando muito da participação. Eu estou gostando muito da contribuição do João Carlos. Sim. E sempre a contribuição do Eliel aqui é também muito interessante. A contribuição da irmã Luana também. Acho que o Cloif queria falar. O Cloif levantou. Por favor, Cloif. Eu não conheço o Cloif, Will. O Cloif é gente boa. É mesmo? Por favor, irmão Cloif. Vê se ele está aí. E gente boa. Não queria falar nada, não. Só estou escutando aqui. Está muito bom mesmo. A live. Tá Amém. Show. Ô, irmão Hilton, eu queria te fazer uma pergunta. Nessa perspectiva dos amigos de Jó sentarem na pobreza de Jó, podemos dizer assim. Sim. Jesus, ele tem uma perspectiva, uma visão, uma postura com os pobres muito idêntica, no sentido de acolher, de sentar, de cuidar, de conversar, não é? A perspectiva dos excluídos, né, Wilton? Em toda... Isso é muito interessante, né? A teologia social. Isso é o que está no material que eu vou mandar no grupo. A irmã, tem um material da irmã Aila, né? Aquela doutora Aila. O Cloif conhece, não sei se os irmãos aí conhecem ela. Já mandei até um vídeo dela no grupo. Ela chama Aila Pinheiro. É uma das maiores biblistas no Brasil hoje. Ela fala que é exatamente isso. Ela fala que a teologia que senta junto com o pobre é a mesma teologia do esvaziamento de Cristo. Quando Cristo se esvaziou, ele assumiu a nossa pobreza, né? O texto lá vai dizer, Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre e habitou entre nós. É a teologia que habita no meio do povo. Jesus, ele tabernaculou. Então, ele assumiu a forma do pobre. Wilton, eu ministrando a palavra um domingo desse na igreja, eu falei sobre isso e você vê o espanto das pessoas quando você fala que Cristo, ele deixa a sua glória e vem morar no interior do país mais pobre da África, podemos dizer assim. Se colocássemos no Brasil, o Senhor Jesus sairia de um Leblon, de um bairro Pinheiros, né, da Zona Rica, um país mais rico, do metro quadrado mais rico do Brasil, e iria morar no interior de Belford Roxo. Sim. Não é? Eu queria perguntar para o irmão Wilton, o que o irmão Wilton vê nessa atitude dele, sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado, largar sua glória e vir morar não num local, em Jerusalém, por exemplo, que é uma metrópole. Não, ele veio morar num dos locais mais pobres da face da terra. O que o irmão Wilton pode falar para a gente a respeito disso? Isaías, só tem uma forma de você transformar sua mensagem numa mensagem verdadeira. É você compartilhar do mesmo sentimento daquela pessoa com quem você vai comunicar a mensagem. O evangelho, ele é para os pobres, né? Jesus disse isso, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Ele não poderia evangelizar os pobres a partir da sua riqueza. Não poderia. Ele encarnou verdadeiramente a humanidade no seu sentido mais pleno, né?
Então, ele andou com pecadores, ele se fez pobre, ele assumiu essa natureza humana plenamente, com exceção do pecado. Mas ele foi até as últimas consequências e assumiu a consequência máxima, que é se tornar pecado e morrer naquela cruz. Então, Jesus, ele assumiu verdadeiramente a humanidade. E essa humanidade você só pode assumir através dos pobres, não tem como. Porque a maioria desse mundo é a maioria pobre. O evangelho, ele é preferencialmente para os pobres. Jesus manda a gente pregar para os pobres. E mais do que isso, lá em Mateus 25, no juízo final, ele vai dizer que ele estava nos pobres. Uma coisa é você ver Jesus andando entre os pobres. Outra coisa é você ver Jesus nos pobres. Ele falou assim, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Então, a igreja, na teologia do Cristo vivo e ressurreto, ela vai enxergar Jesus não nos palácios, mas nos pobres. É esse povo que nós devemos levar o evangelho. E é isso que a gente vê hoje, né? É interessante, é isso que a gente Wilton. vê hoje. Exatamente. Para não dizer o contrário. É interessante quando você fala que para você entender a necessidade, a dor de uma pessoa, de um povo, você tem que estar junto dele, você tem que ser ele, para você entender. Foi o que Jesus fez, não é? Foi o que Jesus fez. Muito linda essa sua fala, muito linda. Então, o irmão Agostinho, que quer fazer uma pergunta? Por favor, irmão Agostinho. Quem vai fazer a pergunta é o Isaac, tá? Isaac. Por favor. Até mudei o nome aí. Dentro de todo esse conhecimento, toda essa explicação maravilhosa, a gente percebe que tudo vai permeando a questão da pobreza, né? Agora, então não tem como conhecer a Deus uma pessoa sendo... Qual que é a pergunta que eu quero fazer? Não entrará no céu aquele que não conhecer a Deus, Hilton? Se não tiver o conhecimento de Deus, mesmo que seja na pessoa de Cristo, a pessoa não herdará o reino dos céus? Uhum. É isso, porque eu entendo que o evangelho ele não começou em Cristo, né? Ele começou no início. Uhum. Fiquei com essa dúvida. Não dá uma impressão de um exclusivismo, né? Eu mesmo sou pobre, eu estou aqui levantando a mão, estou muito contente. Toda hora que vocês falam esse nome, eu levanto a mão, mas e a pessoa rica, né? Sim. A sua pergunta ela é muito interessante, ela daria um estudo inteiro sobre isso, né? Opa, bom, aí, ó. Esse é um tema bom, a pergunta dele é muito interessante. Ela é uma pergunta que você pode responder num dualismo que parece uma mentira, mas vocês vão entender. A fé cristã, ela é exclusivista e, ao mesmo tempo, inclusivista. Por que ela é exclusiva? Porque nós acreditamos que a revelação de Deus está na pessoa de Jesus. Só Jesus pode dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém viria ao Pai a não ser por ele. Então, Jesus, de fato, ele é a única expressa imagem do Deus invisível. E isso é exclusivista. Isso, nós, como cristãos, a gente não abre mão disso. Tudo na salvação tem que passar por Jesus. Agora, o inclusivismo, aí que o Isaac tocou, de certa forma, que ele fala, olha, o evangelho já começou antes da manifestação de Jesus. E isso é verdade, por quê? Porque todo esse universo, o supremo propósito é que ele vai gravitar em torno de Cristo. Então, eu não posso desconsiderar as manifestações de Deus, mesmo não sendo na pessoa de Jesus. Porque mesmo as manifestações de Deus não sendo em Cristo, ao final vai levar para Cristo. Exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que as obras da criação, elas anunciam a Deus, para que aquelas pessoas fiquem inexcusáveis diante de Deus. Então, os céus, as obras de Deus, elas manifestam Deus. Então, ninguém vai poder dizer que não teve o testemunho de Deus. Agora, como isso vai ser colocado diante de Deus no dia do juízo, não temos como nós abrangermos aqui. Por isso que eu falei, isso aqui dá uma aula, as várias visões que se tem sobre isso, desde de uma salvação de um pequeno grupo de pessoas até um universalismo. Então, isso é um assunto muito amplo. Próximo tema é esse. Próximo tema. É um tema bom. Depois desse outro pode ser isso mesmo. Muito bom.
Porque, Muito assim, bom, muito bom. as pessoas, elas analisam assim, que o juízo final vai ser só para condenação, porque elas só pegam aquela passagem do Apocalipse, né? Mas se há um juízo, e a palavra de Deus diz que a misericórdia sempre prevalece no juízo, principalmente com Deus, quais serão os critérios que Deus usará naquele dia? Naquele dia vai ter gente falando que fez muita coisa em nome de Jesus e não vai entrar. Outras pessoas que vão ficar chocadas, mas quando é que eu te vi com fome? Ele fala assim, quando você fez para um daqueles, entra. Então você vê que os padrões de Cristo, eles não são os nossos padrões. Se fossem os nossos padrões, o que a gente ia perguntar? Você sabe o que é Trindade? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você faz parte de alguma religião evangélica? Você fala em línguas? Você foi batizado por imersão ou por aspersão? Você é batizado no Espírito? Você congrega há quanto tempo? Você toma a ceia a cada semana, durante o mês, uma vez ao ano? Jesus não perguntou nada disso. Jesus falou da reação daquelas pessoas diante das obras que eles fizeram. Não é salvação pelas obras, mas é a ação que está no coração delas. Porque aquelas pessoas, mesmo não tendo o conhecimento exaustivo de Cristo, elas fizeram para Cristo porque elas eram motivadas pelo Espírito de Cristo. Então, esse exclusivismo, ele está em Jesus, mas ele é perigoso quando eu chego e eu vou definir quem é que participa de Cristo ou não. Por isso que essa pergunta que Isaac fez é muito interessante. Os discípulos olharam lá um homem expulsar demônio. Eles foram lá todo felizes. Ó, Jesus, a gente mandou ele parar, viu? Porque ele não anda com a gente. Ele falou assim, não faça isso não. Quem não é contra nós é por nós. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. É exclusivista aonde? Na pessoa de Jesus, porque todo esse universo vai girar em torno de Jesus. Agora, como a pessoa vai se relacionar com isso, aí é um departamento que só Deus pode sondar o coração. Ô, Hilton, escuta o que eu vou te falar. Aquele estudo que nós tivemos para entender a pessoa de Deus, você lembra? Sim. Quem é Deus? Você lembra quem é Deus? Lembro. Que o resumo de tudo, João Carlos, quem é Deus? Deus é você fazer o bem a outra pessoa. Deus é você tratar o próximo de maneira amorosa. Isso manifesta a Deus, né, Wilton? Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. E muitas das vezes existem pessoas, naquele texto que o Wilton falou de Mateus 25, aquilo ali é muito profundo, aquilo ali, que você vê que aquilo ali não fala de igreja, não fala nada disso. Será que ali tinha pessoas ali que nunca entraram numa igreja? Sim. Mas eles deram comida a Jesus, deram água a Jesus, foram visitar Jesus na cadeia. Sim. Está entendendo? Ali abre um leque. Sim. Abre um leque, porque tem muita gente dentro da igreja que não faz isso. Sim. Não cuida do próximo. Então, cara, isso é profundo demais. Vamos lá. Tem até meia-noite para a gente ficar aqui. Mais alguma pergunta? João Carlos, por favor. Pois é, eu posso fazer mais uma colocação. Desliga a imagem. Desliga a imagem. Desliga a imagem. Aí. Ele de falar. Eu já ouvi, eu ouvi de que o Jó é uma figura e o livro de Jó, como é que a gente pode trabalhar esses dois conceitos? Jó não existiu e quem escreveu o livro de Jó, que foi testemunha desse diálogo aí entre Satanás e Deus e Jó. A testemunha ocular desses fatos. Como é que a gente pode entender isso? Certo. Ótima pergunta. Travou? Não, tranquilo. Entendi. É outra questão que vira uma aula inteira sobre isso, que é um tema que eu gosto muito, que é a estrutura literária da Bíblia, né? Então, é uma boa pergunta. A gente fala assim, quem é que estava lá para verificar
o discurso entre Jó, entre Satanás, né? Se Jó não é o autor e se ele mesmo não estava na corte celestial. Uma saída é você espiritualizar totalmente o texto e dizer que o Espírito Santo inspirou a pessoa a escrever daquela forma, tal, e aí é uma resposta simplória, mas algumas pessoas aceitam. O Espírito Santo inspirou, eu não quero saber, o livro chegou até a mim, o importante é eu viver. Agora, quando você trata de uma maneira mais técnica do escrito, essas perguntas começam a surgir, e a resposta é a seguinte, é que mesmo que Jó não tenha sido um Jó histórico, mesmo que aqueles eventos ali não tenham acontecido dessa forma, a humanidade ela está repleta de Jós. Isso que a literatura bíblica ela coloca. Figuras representativas. Um outro texto, que eu vou até preparar com a Igreja Batista, que me pediu uma revista sobre Jonas. Jonas também é possivelmente uma novela bíblica. Pode ser que Jó não fosse um personagem histórico daquela forma, mas ele é uma figura representativa, tanto é que Jesus cita Jonas, né? Ele fala daquela questão do sinal de Jonas. Então, assim, para aquela geração, para aquela comunidade, para a forma da escrita, para a forma literária dos judeus, eles não tinham essa preocupação da veracidade histórica que nós temos. É como o Evangelho, né? O Evangelho, se a gente fosse escrever hoje, a gente falaria assim, Jesus, ele era um homem de 1,75 m, olhos castanhos, cabelo preto, encaracolado, moreno. Isso não era para eles importante, porque o escrito deles não tem essa necessidade histórica, gráfica, que nós utilizamos. Eles têm mais um sentido sapiencial, de sabedoria, de história, para trazer lições para o povo. Então, assim, essa perspectiva, ela é clara que ela surge na nossa mente, porque nós vivemos segundo o nosso tempo. Mas para a gente entender o texto bíblico, a gente tem que ir lá na época do texto bíblico e entender o texto lá. Então, assim, para os judeus, para aquela geração, não importava necessariamente a existência comprovada de Jó. Ele poderia ser um herói na história bíblica, né? Assim como o texto de Gênesis 1 ao 11 e outros textos. Eles não necessitam de uma comprovação histórica, apenas de uma literatura sapiencial. É lógico, a pergunta do irmão João Carlos é muito clara. Quem estava lá na corte celestial para ver esse discurso? Não tinha ninguém lá. O próprio Jó não está sabendo o que está acontecendo. Então, esse texto ele é escrito muito tempo depois, retratando um herói que tinha no imaginário popular e trazendo ali a formatação do povo que sofre. Então, quando eu leio o Jó, eu não tenho que estar preocupado com a vida do Jó especificamente. Eu tenho que estar preocupado com a situação que o Jó viveu, porque na maioria dos casos é a mesma situação que o povo vive. Poxa, tremendo isso, hein? Dá vontade de ficar aqui até meia-noite, só que está perigoso o Rio de Janeiro. Sim. Depois, na hora... E ainda tem um cafezinho, um salgadinho aqui que o João Carlos fez. Ô, irmão Hilton, o irmão João Carlos ele é especialista em cozinha africana. Além de teólogo, ele é gastrônomo. Opa, que legal! Dentre as especialidades dele, ele é especialista em comidas africanas. Ele faz mais de 40 pratos africanos. Sim. Qualquer dia desse aqui, ele vai trazer um prato para a gente comer aqui, na cantina. Vamos! Pois aí, Oi. Só para informar para os irmãos, após o término aqui do estudo, permitindo o senhor, eu vou estar enviando um material lá para vocês. São 4 coisas que eu vou enviar. 2 estudos rápidos dessa doutora Aila. Vocês vão ver lá. Eu configurei num modo mais simples de leitura, que os 2 estudos eles falam praticamente da mesma coisa, que é essa pergunta que o irmão Isaías fez. A teologia que ela senta ao lado do pobre. Depois eu vou enviar um livro, junto vai estar um livro da Paulus, que até o Cloif tem, que é uma leitura do livro de Jó a partir dessa perspectiva da teologia e da antiteologia, que é essa questão que o irmão João Carlos colocou. Como que a gente coloca essas questões teológicas no livro de Jó. E o último material já é um comentário da Paulus, do Samuel Terien. E esse é um livro bastante técnico. Então, esse não adianta você ler correndo. Esse você tem que ler bem devagar
porque ele é um comentário técnico do livro de Jó. Então, lá ele vai colocar todas essas perguntas que vocês me fizeram. O Jó era um personagem real ou não? Qual que é a estrutura? Como que eu devo ler esses atos dos amigos de Jó? Quais foram os textos que foram inseridos ao longo do tempo no livro de Jó? Qual que era o primeiro texto que o livro de Jó apresentava? Então, esse é um material bem técnico, tá? Ele é usado pela maioria dos teólogos. Então, ali você vai ter assim, um arsenal para você estudar Jó nessa perspectiva. Alguém aqui não está no grupo nosso? Alguém aqui não está no grupo nosso? Não, né? Todos estão no nosso grupo do Zap e do Telegram, né? Todos. Sim, acho que sim. E outra coisa, vamos se inscrever no canal lá, hein, gente? Sim. No canal. Já se inscreveu, Eliel, no canal? Não. Ah! Eu nem sabia qual o canal. Aprendizado Canal Bíblico? Isaías, o canal é o meu canal que estamos botando. Já tem uns 10, 12 estudos lá, entendeu? Para você passar para os teus amigos aí. É do YouTube. Bons lá. Do YouTube, Eliel. Isaías Campos. Dos Santos, Isaías Campos dos Santos. Se inscrevam lá, que são os estudos que nós fazemos aqui e colocamos lá. E para você que não está ainda no... O aprendizado bíblico do WhatsApp não está conseguindo botar mais ninguém não, né, Will? Ainda está, Isaías. Ele só está fazendo tá? o seguinte, eu não estou conseguindo colocar direto. Eu tenho que mandar um convite para a pessoa. Tá, Já beleza, me inscrevi, beleza. tá? Já, né? Eu mando o convite, a pessoa aceita, ela entra. Igual a amiga da irmã Luana aí, do Léo, então tá bom. que pediu, eu coloquei Amém. lá. Então, gente, concluindo aqui, eu queria agradecer a todos os irmãos pela participação, em especial aqui a todos que fizeram perguntas, né? Outros não fazem perguntas, mas estão anotando. Muitos estão trabalhando ainda mais com fone, ouvindo o estudo. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos irmãos que participaram aqui, pela vida do nosso professor, que o Espírito Santo possa presentear o irmão Hilton com saúde, com resiliência, com força, né? Para que ele possa viver experiências únicas ainda com Cristo. Agradecer ao irmão João Carlos pelas perguntas bastante provocativas que faz com que nós aprendamos, né? É interessante isso. Tem pessoas que perguntem, igual o irmão João Carlos, igual o irmão Eliel, olha lá, o Wilton mostrando. O Wilton está mostrando lá. Já ouviram falar desse homem aqui? Não. Quem é esse? É Smith Wigglesworth. Ele foi encanador, se converteu aos 40 anos. Ele é chamado o apóstolo da fé. Através da oração dele, mais de 20 pessoas foram ressuscitadas. Glória a Deus. Caramba. Caraca. Jesus. Ô, Hilton, você me permite aí mais o irmão Isaías? Fica à vontade. 1 segundo, 2 segundos. A minha preocupação dessa questão da pobreza e a riqueza é que se percebe uma linha de pregação voltada para essa questão da cultura, da pobreza mesmo, vamos dizer assim. E um exemplo, eu tive uma oportunidade, uma época no Japão, quando você vai falar de Deus, lá é difícil, porque kami é Deus. Kami também é aquele pauzinho que a mulher coloca no cabelo, sabe, quando enrola. E uma boa parte lá tinha boa condição. Então, como pregar Cristo, né? Como pregar nessa perspectiva da pessoa regredir para chegar até a Deus, né? Ou seja, a chegar ao conhecimento de Deus. É para até complementar a minha pergunta, porque se percebe que uns pegam essa linha de investem nisso, pregam teoria de prosperidade para alcançar pobres, né? E automaticamente, por isso que eu perguntei, né? Na questão da inclusão do rico entrar, que está escrito claramente que será difícil um rico entrar nos céus, mas como o evangelho tem que ser pregado para todos, como pregar esse evangelho? Com qual perspectiva, né? Qual linha que a gente vai pegar para, por exemplo, estar falando com a pessoa realmente que não vai regredir em termos financeiros, mas precisa, às vezes, em termos de conhecimento, em termos intelectual, vai ter que regredir, né? Para chegar em toda a grandeza, né? Vai ter que destruir o tempo para reconstruir. Como que a gente, em poucos minutos aí, não sei se ficou... Não, fica tranquilo. Aí entra a mamão, né, Will? Essa pergunta... Interessante ver que... Pois não. Interessante ver que a Adonep trabalha muito nesse foco. Sim.
os jantares da Adonep, que reúne empresários, pessoas com dinheiro e tal, porque há uma maneira de se falar para esse pessoal. Sim. Entendeu? Sim. E você vê os testemunhos maravilhosos aí de pessoas com posse Claro. rica, mas que naquele momento, naquele nicho, foram alcançados. Sim. Será que a gente está buscando maneira de falar para quem é rico? Sim, sim. O evangelho, ele é para atingir a todo ser humano. Todo ser humano ele tem uma necessidade. Essa parte que Isaac colocou, se a gente for verificar os estudos, né, sociais, sociológicos, a gente vai ver que nesses locais onde existe uma grande concentração de renda, são os locais em que as pessoas mais se suicidam, por incrível que pareça. Então, você vê que, de fato, a riqueza, o dinheiro não traz a felicidade. Existe até aquele meme, né? Dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu e seja feliz. Mas quando você verifica isso numa perspectiva local, você verifica o alto número de pessoas depressivas e de suicídios. Você vê aí direto testemunhos, né, na mídia de pessoas bilionárias que elas não encontram um sentido na vida e acabam tirando a sua própria vida. Então, Isaac, quando Jesus fala que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, essa vida, com certeza, o dinheiro não dá. Então, essas pessoas, às vezes, elas são, assim, mais simples para ouvir o evangelho do que aquela pessoa que ela está numa necessidade econômica, financeira, porque ela é mais fácil de ser enganada. Agora, essas pessoas, quando você vai levar o evangelho, você vai tocar ali na alma delas, porque elas sabem que elas já têm tudo nesse mundo, mas elas não têm uma coisa principal que você agora vai chegar, você vai deitar sua cabeça e vai dormir, que é a paz. Eles não têm paz. Eles não têm a paz que Jesus dá. Então, quando você leva o evangelho, independente do recurso financeiro dele, porque por mais, hoje em dia, por mais que essas pessoas se apeguem ao dinheiro, elas não têm uma vida feliz. É só você parar perto delas e você ouvir. Quando você ouve, ela começa a colocar para fora tudo aquilo que está no coração dela. Aí é a hora do evangelho entrar. E é claro que Deus vai colocar pessoas capacitadas, pessoas que tenham condições para estar junto dessas pessoas, porque Deus as ama. Deus não desprezou essas pessoas. Ele fala que é difícil mesmo alguém chegar e abrir mão. Para muitas pessoas... Nicodemos. As próprias pessoas... Tinha gente que servia a Jesus com seus bens, né? Então, assim, essas pessoas, geralmente, elas se apegam aos bens. Mas eu tenho experiência de estar com pessoas que têm, assim, bastante condição financeira, e quando você deixa elas falar, elas começam a chorar. É só assim, todo mundo me procura por causa da minha condição, ninguém me ama verdadeiramente, né? Eu sou só usado pelas pessoas, as pessoas não ligam para a minha vida, só ligam para minhas posses. E aí você vai mostrar que o evangelho não está nem um pouco preocupado quanto a pessoa tem no banco. O evangelho quer a alma, quer transformar o ser dessa pessoa. E aí, na nossa própria convivência como igreja, elas vão ver nos cristãos uma sinceridade, né? Que não são pessoas interesseiras. Infelizmente tem os maus testemunhos, mas quando é um cristão regenerado, verdadeiro, ele vai levar o evangelho naquela perspectiva e aquela pessoa vai conhecer o Senhor, né? Amém. Gente, que coisa linda. Muito obrigado, irmão Isaac. Muito obrigado. Que o irmão Isaac e o irmão João Carlos se tornem aqui participantes mais assíduos aqui, né? Para vocês também dirigirem aqui o estudo. Aqui não tem dono de estudo, não, tá? Aqui nós temos uma perspectiva de Igreja de Cristo. Aqui não tem hierarquia, por favor. Aqui todos nós somos irmãos e queremos aprender um com os outros, tá bom? Amém. Aqui é o Espírito Santo que... Tá bom? Vamos terminar. Eu queria pedir ao irmão Isaac que orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por Amém, nós Jesus. estarmos aqui, irmão Isaac. Tá bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, na Tua presença santíssima, nessa santa conversação, junto a esses irmãos que estão, cada um nos seus polos, nos seus pontos. Aleluia. Nem nos conhecemos fisicamente, mas o Espírito Santo aleluia. Testifica na fé, Glória, que uma vez foi dada aos santos, e conversando com cada um deles, ouvindo-os também, vimos a pessoa de Cristo manifestar.
Aleluia. Pedimos as bênçãos sobre a vida deles e na família, abençoa cada um, respectivamente falando também, entra na casa de cada um, representam, e pedimos que o Senhor Aleluia, continue abençoando, que eles sejam bênçãos na tua entra presença. na casa de cada Pedimos em um, nome de Senhor. Cristo Amém, Jesus, bendito para Oh, sempre. Amém. Jesus. Amém. 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 Que seu Amém, coração, Senhor Jesus. que seu coração não seja uma casa de veraneio para o Senhor, que seja uma casa eterna para o Senhor. Amém. Isaías, Gente, Isaías, Wilton, pode um não. instantinho só. Só para saber o seguinte, a quinta-feira que eu não entrar, esse ano agora de 2021, eu assumi o departamento de evangelismo e missões da minha igreja. Sou professor da escola dominical e líder de pequeno grupo. Meu Deus. Então, às vezes, cara, é muita reunião, é muita coisa. Então, se eu não entrar na aula, o Eliel esqueceu. Não, o meu coração, hoje mesmo eu estava lembrando, falei, eu tenho que chegar em casa a tempo, que hoje eu quero estar no grupo. João Carlos perguntou, Eliel se afastou? Tá Não, eu não esqueço de vocês. João Carlos perguntou, João Carlos. Estive na casa do meu amigo Ronaldo, que operou um ombro. Eu sabia que o Eliel estava no grupo. Ele é fogo, José. João, ele é fogo, ele quer me jogar contra você de qualquer maneira. Mas, gente, eu amo vocês e sempre que eu puder, eu estou junto, tá bem? Amém. E bom te ver, a João. todos. Bom te ver. Tá na paz. Preciso falar contigo, Eliel. Preciso falar contigo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Essa resenha vai continuar lá na cantina, lá atrás da igreja, tá bom? Tem coxinha. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, gente. Tchau.